amigos do Esporte em Debate, seja bem-vindo à TV Assembleia, porque o assunto agora é o esporte em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, o Esporte em Debate de hoje está começando e está imperdível. Heróico, Sampaio empata com o Botafogo da Paraíba com 2 jogadores a menos. Ainda pela Série C, Imperatriz perde para o Náutico no Recife. Pela Série D, Moto vence o Atlético de Roraima fora de casa. MAC tropeça diante do Altos no Castelão e começa com derrota à 4ª divisão. Você vai ver ainda a agenda de corridas de rua na Ilha de São Luís no mês de maio. E mais, uma reportagem especial sobre o projeto Nadando na Frente, que atende a crianças da Vila Conceição. Tudo isso e muito mais você encontra onde? No Esporte em Debate, que já está no ar. E olha só, gente, no começo do Esporte em Debate, o destaque para o atletismo. O mês de maio está começando e neste mês, muitos treinamentos e corridas de rua vão acontecer. Acompanhe agora a agenda de eventos ao longo desse mês de maio de 2019. Olá, meus amigos, Juraci Filho e Gregório Dantas. O recado é para falar sobre 2 corridas que acontecem ainda nesse mês de maio. A primeira é a 3ª corrida Maio Amarelo, com o tema Atenção pela Vida, que acontece no dia 19, com largada a partir das 7 da manhã na Praça do Pescador, na Avenida Litorânea. A inscrição, uma cesta básica. Mais informações poderão ser acessadas através do www.eucorromais.com.br. Teremos ainda a corrida FENAI, do pessoal da Caixa Econômica, que acontece no dia 26 de maio, mês do aniversário da FENAI, que é a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, com concentração em frente à APCF e largada às 6h45 da manhã, portanto cedo, viu, Juraci e Gregório? Às 6h45 da manhã já teremos a largada desta corrida no dia 26 de maio. O evento é realizado anualmente em uma ação conjunta da FENAI e das APCFs. Estas serão provas corporativas de 5 e 10 quilômetros em que podem competir empregados da Caixa Econômica, além da população em geral. Então, vale a pena curtir essas atividades esportivas. O Esporte em Debate, com certeza, estará de olho. Ronald II para o Esporte em Debate. E as corridas de ruas, elas se tornam realmente uma prática muito natural na Ilha de São Luís. A gente tem visto bastante os praticantes muito movimentados. Vou receber aqui o Gregório Dantas. Meu amigo, parceiro, tudo bem, Greg? Tudo bem, Juninho, prazer. Você estava falando com o Kleber ali, batendo papo antes de começar o programa. Estava trocando a ideia ali com o Kleber, né? Nosso maquiador. Afinando os projetos. Projetos, rapaz. Futuros, é verdade. Futuros Ô, projetos. Greg, em relação à corrida de rua, sim, tem se tornado até tradicional aqui no Maranhão, né? A gente tem visto, já se tornou. Né, os 4 quadrantes Sim. aí, as pessoas praticando, participando, inclusive com muitos eventos, né? Que a gente demorava a ver, hoje não, verdade. a frequência tem sido maior. Não, é verdade, está acontecendo aqui em São Luís, né? Uma coisa que mudou, né? Vamos dizer assim, uma cultura nova aqui no esporte maranhense, essas corridas de rua, né? De atletismo, né? A maioria, Juliano, são daquelas distâncias de 5 e 10 quilômetros. Eu destaco agora nesse mês de maio, né? O Ronald II mostrou aí pra gente, nosso telespectador da TV Assembleia, nós temos a 3ª corrida do Maio Amarelo, que é aquela que é organizada pelo Detran, né? Todo mês de maio, né? É verdade. 3ª edição. Também vai que ter... serve de alerta também, Isso, né? serve de alerta, vai ter esse percurso tanto de 5 quanto de 10 quilômetros, né? Vai acontecer domingo, dia 19 de maio, o Ronald II já falou aqui para o nosso telespectador, largada às 7 horas da manhã na Praça do Pescador, e lembrando que as inscrições já começaram, acontece até o dia 15 de maio e pode ser feito através do site eucorromais.com.br, repetindo, eucorromais.com.br. Também outro destaque, Juninho, que vale assim a gente lembrar, é a 11ª corrida da FENAI, do pessoal da Caixa Econômica Federal, da APCF, né? Que acontece no dia 26 de maio. Essa aí vai a largada ali na rua mesmo da APCF, o nome daquela rua é Rua Luiz Nova da Costa, distância também de 5 e 10 quilômetros, né? As inscrições também já estão acontecendo. E aí, essa no site centraldacorrida.com.br, repetindo, centraldacorrida.com.br. Vale a pena participar, né? Vale a pena, claro. A seguir, você vai conhecer o projeto Nadando na Frente, que beneficia centenas de crianças na Vila Conceição. Segura aí que daqui a pouco a gente volta.
Já estamos de volta com o Esporte e Debate. Olha só que legal, para destacarmos agora a natação, um projeto Nadando na Frente. Esse projeto beneficia centenas de crianças na Vila Conceição, mas foi desenvolvido na Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, a AMA. A repórter Juliana Cipaúba foi conhecer de perto e traz um registro que, olha, é muito interessante da atividade esportiva com benefício social. Calil Mansur é nadador profissional e encontrou no esporte uma forma de ajudar crianças carentes. O atleta conheceu o projeto social Nadando na Frente da ONG Instituto do Esporte em Ribeirão Preto, São Paulo, e trouxe o projeto para São Luís. Atualmente, ele é o gestor do projeto Nadando na Frente e uma fonte de inspiração para os alunos. O projeto surgiu de um sonho meu, né, de sempre querer, que a natação me deu tudo hoje, me deu uma família, me deu um filho. Então eu sempre quis ter uma forma de retribuir isso que a natação me deu. Então eu vinha procurando bastante como seria esse projeto e de repente eu me dei conta que tinha um projeto em Ribeirão Preto que fazia um trabalho muito bonito com as crianças. E foi me apresentado esse projeto e eu gostei muito e eu vi que encaixaria muito bem aqui em São Luís. Quem olha a Alice e a Sofia nadando na piscina, nem imagina que há 3 meses ela não sabia sequer mergulhar. E foi com a ajuda do projeto Nadando na Frente que a estudante da unidade de ensino básico Menino Jesus de Praga, no bairro Vila Conceição, teve a oportunidade de descobrir o talento para a natação. São 42 alunos que participam do projeto Nadando na Frente. Cada uma delas tem um padrinho que tem um custo mensal de R$ 75. Aqui, cada aluno tem a oportunidade de aprender a nadar, tem apoio psicológico, social e depois da aula ainda garante um lanchinho. Os padrinhos recebem um reconhecimento por meio do selo social concedido pelo Instituto do Esporte pelo apadrinhamento do aluno. É com a ajuda dos padrinhos que eles recebem um material individual e didático para participar das aulas de natação. O padrinho, ele paga essa quantia e aí as crianças têm o acesso do maiô, da sunga, da touca. O material é necessário para uma atividade saudável. Né? Aí tem a prancha, o rubol e a proporção que eles forem evoluindo, o Instituto acaba enviando tudo o que for preciso. Esse valor é realmente para a manutenção da natação das crianças. A piscina onde as crianças praticam o esporte é cedida pela Associação dos Magistrados do Maranhão, no Calhau. Segundo o diretor de esporte, Márcio Brandão, a entidade cedeu espaço para o projeto com o intuito de contribuir com o lado social dos estudantes e moradores da Vila Conceição. Ele nos procurou, viu a nossa estrutura, viu a nossa condição. Nós temos sempre também por compromisso estatutário essa ação social. Já tivemos também aqui trabalho com escolinha de futebol e quando nós fomos procurados por ele no sentido de propiciar que crianças da comunidade vizinha aqui pudessem ter aulas de natação, nós abraçamos de imediato. As aulas de natação acontecem 2 vezes na semana, para estudantes de 7 a 11 anos de idade. Enquanto os alunos aprendem a nadar, os pais recebem atendimento com a psicóloga do projeto Nadando na Frente. Eles falam muito da ansiedade, alguns pais já tinham procurado, inclusive escolas de natação, mas a questão financeira impediu que colocasse os filhos. E o que a gente percebe é muita euforia, então a gente faz esse acompanhamento, sempre pergunta para os pais se as crianças têm alguma queixa, se tem algum medo. E o que eles sempre relatam é a euforia do horário, dos dias. Mãe já está no horário, mãe vamos senão eu vou me atrasar, mãe não quero perder. E tem até uma certa pressão, assim, às vezes a mãe não consegue trazer, então pede para a mãe do coleguinha me levar e tudo. A mãe do Wesley vê a diferença no comportamento do filho e se orgulha com o desenvolvimento do garoto de 9 anos que antes não sabia nadar. Ele não sabia nadar não, depois que ele chegou aqui no projeto foi que ele se desenvolveu no projeto. Eu vou ajudar minha família, vou arrumar um emprego e ajudar o próximo. Daniel Viana é professor de natação voluntário. O educador físico fala sobre a evolução dos alunos que antes não tinham contato com a piscina. As 2 turmas hoje já nadam a piscina inteira sozinhos, já fazem 25 metros, já dominam crawl e costas.
E a gente está introduzindo agora os outros nados. O projeto Nadando na Frente conta com a ajuda de padrinhos e colaboradores. Graças ao apoio dessas pessoas solidárias, é possível manter toda a ação social, além de garantir o lanche após 45 minutos de aula de natação. O Calil é nadador, ele sempre fala que quando acaba a natação, estão com muita fome. E também a gente imaginou as crianças. Criança normalmente gosta muito de comer, né? Aí a gente falou, não, vamos tentar com os empresários, com os amigos, tentar o caso do lanche. E a psicóloga foi assim um ganho pra gente, né? Para contribuir com o projeto Nadando na Frente, basta entrar em contato pelo telefone 989-8135-8637 ou pelo Instagram, @nadandonafrenteslz. Atletas mirins que no futuro podem encher o Maranhão de orgulho nas piscinas mundo afora. Esporte e o cunho social da atividade, né? Eu acho que casa muito bem, né? Essas crianças têm a oportunidade de praticar natação, que queira ou não, é caro, né? Claro. Para você ter os equipamentos para praticar a natação, para você ter um lugar apropriado, né? Um parque aquático. E junta tudo isso com a situação, né, em que essas crianças se encontram, né? Muitas delas sem ter muita coisa, né? Ou quase nada, e o esporte mostra um caminho sempre bem pavimentado e iluminado, né? E precisamos pontuar algumas coisas a respeito dessa reportagem. Aliás, belíssima reportagem da nossa jornalista Juliana Spaúba, né? Primeiro, lembrar que foi uma matéria, Julinha, sugerida pela nossa coordenadora aqui do site da Assembleia, a Jaqueline Rio, né? Que tem uma acessibilidade muito grande, exatamente, né, matérias, inclusive sociais. Exatamente. É um projeto que está acontecendo agora novo, né, nas piscinas da Associação de Magistrados do Maranhão. É bom destacar que é de acordo com a própria organização, a coordenação, é a primeira vez que a AMA abre as portas assim para a comunidade, né? E aí logo com crianças carentes da região ali da Vila Conceição, né? E se você me permite, até quebrando um paradigma, né? Isso. Porque muito a gente vê a própria sociedade dizendo que é uma barreira, às vezes, intransponível até chegar, né, no Poder Judiciário. E assim, através do esporte, a abertura que se dá é interessante o que a AMA faz nesse contexto. Verdade. Digna, inclusive, de aplausos. Você até destacou, realmente a sociedade tem como um senso comum avaliar um certo afastamento mesmo do Poder Judiciário. Fala da distância. Exatamente, concordo com você. E que muitos juízes entendem que realmente existe ainda. Exatamente. E aí é um processo de aproximação, né, de inclusão social. A gente tem que destacar, Julinha, o diretor de esportes da associação, Márcio Brandão, né, que apoia todo esse projeto, até depois a gente conversando, falou que também tem projetos futuros de abrir também, por exemplo, o campo de futebol lá também para a comunidade, mas a princípio o Nadando na Frente trata com essas crianças da Vila Conceição. Lembrando que é um projeto muito sério, profissionais gabaritados, tem o Calil Mansur, eu conversei com ele, né? E também com a Adriane Mansur, que são as responsáveis, né, coordenadores desse projeto Nadando para Frente. Tem apoio psicológico, tem fisioterapeuta, tem lanche para as crianças. Então, é um projeto muito bonito. Esse Nadando para Frente não é um projeto aqui maranhense, é um projeto nacional, inclusive já está internacionalmente divulgado. Nossa co-irmã Sport TV já fez uma matéria, inclusive, aqui no Maranhão, mostrando como Nadando para Frente faz esse processo de inclusão social das crianças da Vila Conceição. Então, está todo mundo de parabéns aí nesse contexto, né? Tanto o pessoal da organização, da coordenação do projeto Nadando para Frente, também o pessoal da AMA, na pessoa do Márcio Brandão, que eu queria parabenizar por abrir as portas, né? Parabéns mesmo. Parabéns. São mais projetos como esse que a gente espera que aconteçam, né? Exatamente. Depois do intervalo, destaque para o futebol do Esporte Debate. O Sampaio é operado pela arbitragem no Castelão. Com 2 jogadores a menos, o Tricolor empata com o Botafogo da Paraíba. O Moto estreou na Série D fora de casa e ganhou a primeira na competição. O campeão maranhense se deu mal nos aflitos em Pernambuco. E o Maranhão Atlético Clube perde de virada na estreia do Brasileirão da Série D. Tudo isso e muito mais. Segura aí que daqui a pouco a gente volta.
E agora o destaque para o futebol, o Campeonato Brasileiro da Série C. O Sampaio Corrêa enfrentou o Botafogo da Paraíba na sua primeira exibição pela competição no ano de 2019 no Castelão. O tricolor de aço saiu na frente logo no primeiro minuto de jogo. Jogada rápida pelo lado esquerdo, Ulisses, no interior da grande área, se desvencilhou da marcação e bateu forte para vencer o goleiro do time do Botafogo. 1-0 tricolor. Ô Greg, após 1-0 no placar, o Sampaio acabou cedendo muito espaço ao time do Botafogo. Sim. E ao que parece, ao invés do Botafogo sentir o gol, foi o Sampaio que sentiu. Parece não acreditar no placar que construiu no primeiro momento ali de jogo, no primeiro minuto. E o que se viu foi o Botafogo dominar na primeira etapa. Não, verdade. O Botafogo dominou completamente após esse gol do Sampaio. Na verdade, o gol do Ulisses ali veio muito rápido, né? Ali logo no primeiro minuto, o Ulisses marca o gol que abre o placar no estádio Castelão. Depois só deu Botafogo, você está correto. Aí teve os lances capitais, né, Juliano? Os lances capitais, na minha opinião, interferiram bastante na partida, inclusive na postura do Sampaio dentro de campo. Porque após as duas expulsões, né, que o Sampaio foi vítima, né, vamos dizer assim, do juizão, o Sampaio melhorou absurdamente, parecia outro time. Foram dois lances capitais, é bom que o telespectador ele possa entender. Quem não foi ao estádio Castelão, porque quem foi ficou revoltado. Sim. Pouco mais de 3 mil torcedores estiveram presentes no estádio Castelão. 3.500. A torcida vibrou muito com o time do Sampaio. Depois eu vou falar dessa relação que me parece pode estar de volta. Pode estar de volta. O Sampaio perdeu 2 jogadores no primeiro tempo. Aos 37 minutos foi expulso o Felipe Dias. Alguns entendem que até ele poderia ter expulsado o jogador de campo. Eu, sinceramente, pela imagem que vi de longe e depois das imagens da televisão, achei rigorosa. Certo. Mas a segunda expulsão, não. Essa foi injusta, essa foi um absurdo do Bruninho, atacante pelo lado direito. O máximo que o árbitro Daniel Vitor da Silva, do Rio de Janeiro, poderia ter feito era um cartão amarelo para o jogador Bruninho do Sampaio e outro cartão amarelo para o jogador do Botafogo. Certo. Ele expulsou de maneira incontinente o jogador do Sampaio Corrêa, Bruninho. E olha, se com um jogador a menos é difícil atuar no estádio Castelão pela dimensão do gramado, por um gramado, as características dele, fofo, tem chovido bastante, pesado, se torna mais pesado ainda, é muito complicado. O esforço físico para você que tem uma equipe com 9, 2 jogadores expulsos para enfrentar uma que tem 11, é gigantesco. Vamos lá. E o Sampaio, no segundo tempo, ele se agigantou diante do Botafogo. Foi impressionante o que o Sampaio fez. Assim, vamos lá. Eu avalio que o primeiro lance do Bruninho, como você já... Primeiro lance do Felipe Dias. Do Felipe Dias, perdão. O primeiro lance do Felipe Dias, como você já lembrou aqui, cabia interpretação, as pessoas entendem que pode ter sido para vermelho ou não. Na minha avaliação pessoal, eu acredito que vermelho cabia sim ser aplicado naquele lance. Agora o segundo lance, eu já discordo completamente do juiz. Para mim nem falta foi, eu nem considero falta. Eu acho que no máximo ele pararia o lance, né? Os 2 jogadores ali para atendimento e tal, não sei o quê, e depois bola ao chão. Porque não foi falta. Aí você já avalia que podia ser amarelo para os 2, porque os 2 entraram de maneira agressiva, né? Pode ser também, mas... Houve na minha ótica não foi falta. Uma imprudência dos 2. Mas isso... A jogada perigosa, né? Porque levantaram os 2 ao mesmo tempo. Exato. Ele poderia ter deixado passar, porque os 2, ninguém se beneficiou. Exato, exatamente. Eu acho que ali o Sampaio foi extremamente prejudicado pela arbitragem nesse lance. E outros 2 lances envolvendo penalidades máximas. Certo. O Greg, a penalidade máxima que ele não deu quando o Sampaio vencia por 1-0, e você tem vários contextos dentro de uma partida de futebol. Um deles, você está ganhando por 1-0. Pênalti para você tem um pênalti. Você pode 2. perder o pênalti, pode. Mas a maior probabilidade é de você fazer o gol. Sim. Se você faz 2-0, você praticamente encaminha uma situação difícil de ser, né? Isso, revertida. Revertida. E matematicamente no futebol 2-0 ele não deu a penalidade máxima absurda, ele estava a 4 metros pelo menos do lance, não deu porque não quis. Absurdo. O árbitro do Rio de Janeiro. Depois, ele marcou uma penalidade que para mim houve. Não, foi pênalti claríssimo. Do Andrei, atacante do Botafogo da Paraíba, que o Fábio Alves bateu com violência, acabou convertendo, fazendo gol de falta. Verdade. Assim, houve o pênalti para mim, ele não marcado, em cima do Ulisses, para mim houve pênalti, ele não marcou. E o outro lance foi pênalti sim do Andrei, tanto que ali não tem nem discussão, foi pênalti normal, o jogador do Botafogo da Paraíba converteu e empatou o jogo.
O que vale destacar, Jurinha, é após. Após as 2 expulsões, o Sampaio parece que se transformou, né? Até você destacou por algumas vezes na transmissão da Rádio Educador, dizendo que parece que era outro time, né? Que fez bem as expulsões. Eu diversas Sampaio, vezes né? até perguntei ao comentarista André Martins, explica aí como é que uma equipe melhora tudo, que tinha 11 jogadores no primeiro tempo jogava mal, com 1-0 no placar. Aí veio o gol do Fábio Alves empatando. Para um time que no segundo tempo, olha, você tem um tempo maior de jogo, o cansaço é maior, com 9 contra uma equipe com 11 e mais o cara da arbitragem. Sim. O trio era muito favorável, tendencioso, maldoso em relação ao Sampaio. Foi. Esse cara me parece que veio de encomenda, não é possível o que ele fez. Parece que é, né? Aí no segundo tempo, o Sampaio acaba, né, com uma linha de 4, uma linha de 3 à frente, né? Superação total. Mais um ali, fechando praticamente ali na aliança, o atacante só que ficou, entrou o Natanael, o Salatiel Júnior, né? Sim. Que entrou para fazer justamente aquele incômodo maior para a defesa do adversário. E o Sampaio foi bem. Sampaio foi bem. Foi mais lúcido, inclusive, no segundo tempo. O Sampaio foi bem, melhorou muito. Destaco principalmente o poder defensivo do Sampaio, né? Porque conseguiu se defender ali de um time que a gente tem que destacar. O Botafogo da Paraíba é uma excelente equipe. Está na semifinal da Copa do Nordeste. Isso, na semifinal da Copa do Nordeste. Tricampeão paraibano. E costuma jogar com 12. Exatamente. Que joga com arbitragem. Eles têm um esquema lá de manipulação de resultados. Tem uma fama lá, né, Jurinho? Tem. Os dirigentes foram presos. Foram presos. Recentemente. Afastados. Não faz tempo não, Jurinho. Afastados, inclusive, por determinação da Justiça. Exato. A Polícia Civil fez uma operação lá, a Polícia Federal na Paraíba, Sim. esquema de manipulação dos resultados a partir dos dirigentes do Botafogo. Exatamente. Então, numa atuação de arbitragem daquela, e o cara sabia que não tinha televisão mostrando, detalhe, Não tinha. a televisão não mostrou o jogo. Quando a televisão não mostra o jogo, esses caras se sentem à vontade. Se sentem à vontade. É assim. Os mal intencionados. Os mal intencionados. A torcida do Sampaio se revoltou muito. Por um momento eu até fiquei preocupado, pensando que a torcida do Sampaio poderia. Bom registro você faz. Cometer alguma assim. Mas que atitude civilizada, educada. Não jogou xingou, reclamou, mas não atirou nenhum objeto na arbitragem. Ainda bem, porque isso prejudicaria o Sampaio de uma maneira assim. Brutal. Brutal mesmo. Então, eu parabenizo a torcida do Sampaio por essa postura depois de ser tão prejudicado em campo. Né? O Sampaio se supera. Após o jogo, o Andrei deu algumas declarações, né? Falando justamente dessa relação torcida-time, que parece que, como você já ia falar no começo, parece que voltou por algum momento a gente viu isso. Parece que voltou, eu vou até... Uma empatia. Audacioso, voltou aquele amor que a torcida do Sampaio tinha pelo clube, parece que está voltando. Está voltando. E nesse jogo aí ficou bem característico isso, porque o Sampaio passou por uma dificuldade extrema, porque jogar com um a menos já é difícil. Com 2, um tempo todinho, é uma coisa assim... Foi heróico. Heróico, exatamente. Realmente foi heróico. Foi um resultado heróico, o Sampaio está de parabéns. Agora, 2 pontos importantes aqui para a gente falar em relação ao Sampaio. O primeiro dele, hoje, negavelmente, o Andrei é um ídolo para o torcedor do Sampaio. Ainda mais na fase que ele se encontra pegando até pensamento. Está numa fase muito boa. Agora, a comunicação do Sampaio, o departamento de marketing do Sampaio, a diretoria do Sampaio, precisa instruir o jogador, porque ele tem dado algumas declarações com palavras de baixo calão. Que são até impublicáveis. É verdade mesmo. O ídolo não pode ter esse tipo de comportamento. Ali tem crianças, adolescentes, uma nova geração. O meu filho, por exemplo, né, naquele jogo que aconteceu dos Bahia e Sampaio na decisão da Copa do Nordeste, ele me ligou, eu estava lá em Salvador, pai, faz um vídeo aí com o Andrei. Eu fiz, ele guarda até hoje. Então o ídolo, ele tem que respeitar a liturgia do cargo. É preciso dar exemplos. Eu acho que o Andrei... E exemplo xingando, né, palavras de baixo calão, não pega bem. Está na hora da diretoria do Sampaio, do departamento de marketing, conversar com o atleta, instruir um atleta, fazer um media training com ele, né? Sabe como você gosta de falar? Parece quando ele está muito emocionado. Ele se emociona muito. Ele se emociona demais, aí ele perde as estribeiras, fala coisa que não devia, né? Só para controlar um pouquinho, porque debaixo da... A gente só dá o conselho, né? É um grande atleta, um grande goleiro, goleiro de Série A, mas precisa saber debaixo das traves ali, falar, ele é absurdo, né? Então, tem que se controlar um pouquinho nessa hora. Olha, Júlio... Em relação, rapidinho, se você me permite, à arbitragem, está na hora do Sampaio mandar um vídeo para a CBF, entrega esse vídeo com o vice-presidente, está na hora dele trabalhar também, o Fernando Sarney, é vice-presidente da CBF, Sim. Não vai ao Castelão, não vai ao Frei Epifânio da Badia,
Mas vai ao Maracanã, vai à França, vai à Itália, vai à Comebol, vai à FIFA. Vai lá no Paraguai direto. Vai no Paraguai, reunião lá da Comebol. Por que não vem aqui no Castelão? Por que não vai o Castelão, não vai o Frei Fone da Abadia? Por que não representa realmente? Porque você não conheceu, mas como jornalista eu tenho certeza que você estudou e leu sobre isso. Nós tivemos aqui um dirigente chamado Domingos Leal. Sim. Foi vice-presidente da CBF, foi diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol, e numa situação como essa, ele chegava numa reunião lá da CBF e disse assim, ó, roubar time do meu estado, não aceito. Lá dentro, não. De maneira nenhuma. Tem que se impor. Tem. Porque foi visível. Eu não sou analista de caráter, de personalidade de ninguém, mas o que o árbitro Daniel Vitor e seus auxiliares fizeram no sábado à tarde no Castelão, operaram o time do Sampaio Corrêa. É assim, Juliano, a gente não pode analisar caráter, mas a gente acompanha futebol há muitos anos. E a gente sabe como é que é a postura de um árbitro quando ele está mal intencionado. Ele vem mal intencionado. Ainda mais com os indícios aí latentes do Botafogo da Paraíba. Isso. Né? E esse claramente estava mal intencionado. Isso aí não tem dúvida. Não é porque a gente vai analisar a personalidade do cara, por experiência de ver jogo. Então a gente sabe, quando a gente percebe. Greg, ele deu 3 faltas consecutivas na entrada da área do Sampaio. Sim. Aquilo ali, para o bom entendedor, para quem conhece futebol, sabe que ele estava doido para o Botafogo. Está dizendo o que ele quer, né, Julinho? Claro. Olha, o Sampaio empata o jogo diante do Botafogo da Paraíba, Julinho. Eu até separei aqui a classificação nesse momento do Grupo A da Série C. O Ferroviário ficou em primeiro com 4 pontos. Tem uma coincidência aqui de resultados bacana para o Sampaio, que foi o seguinte, nenhum time ganhou 2 jogos. Nenhum tem 100% de aproveitamento. O Ferroviário tem 4 pontos, o Sampaio tem 4 pontos, o ABC 4 e o Náutico ficou com 3 pontos. Quer saber a decepção da rodada? Não, rapidinho, só para encerrar o assunto do Sampaio, Julinho, a gente tem que lembrar que o Sampaio ainda vai jogar agora terça-feira, né? A gente tem que destacar isso antes de entrar Nesta terça-feira, Copa Pré-Nordeste, jogo de 15, volta. Jogo de volta, foi empate lá, 0-0. Se empatar aqui, 0-0, 1-1, 2-2, pênalti. Exatamente. Se o Sampaio vencer por qualquer placar, estará na Copa do Nordeste do ano que vem, com mais de R$1 milhão na conta. Exatamente, né? porque a gente tem que destacar essa informação do Sampaio. E também a última informação, ainda sobre o Sampaio, que o presidente Sérgio Frota já anunciou a contratação de mais um jogador. Separei aqui. Na verdade, 2, o Alisson e Helder. Isso, o Alisson Daniel, exatamente, 19 anos, que veio do Bagé, do Rio Grande do Sul, e teve passagem de categoria de base pelo Figueirense e pelo Internacional de Porto Alegre. Então, sobre o Sampaio é isso. Lembrando que o próximo jogo do Sampaio pela pré-Copa do Nordeste é esse, 7h15, terça-feira, e já pela Série C do Campeonato Brasileiro, Julinho, o Sampaio volta a campo no domingo, dia 12, domingo, dia das mães, né? Dia 12, 5 horas da tarde, diante do Globo, fora de casa, lá no Rio Grande do Norte. Tá falado. Ainda na Série C, o Imperatriz decepcionou, jogando fora de casa. O Cavalo de Aço, campeão maranhense, perdeu para o Clube Náutico Capibaribe, em Recife, pelo placar de 4-2. Foi uma jornada irreconhecível do time do Imperatriz. A imprensa pernambucana, inclusive, ficou se perguntando como é que Mote, Sampaio e Maranhão não foram campeão estadual. Como é que o Imperatriz superou as grandes forças mais tradicionais, Maranhão, Sampaio e Moto? Assim. Ficaram meio que desconfiados, porque o time tomou um vareio do Náutico. Né? Assim, tem uma que não é essas coisas. Não. Tem uma peculiaridade do jogo, que foi o seguinte, o Náutico fez 3-0, né? Aí o Imperatriz fez o 3-1, depois o Náutico fez 4-1, né? Porque a gente tem que destacar isso, porque senão pensa que 4-2 foi, né? Foi um jogo equilibrado, não foi, fez 4-1 e aí depois teve um pênalti pro Náutico, o Náutico poderia ter feito 5-1, aí desperdiçaram a cobrança de pênalti e aí o Imperatriz no final do jogo faz o 4-2, então o desenho do jogo é esse, foi a primeira vez do ano de 2019 que o time do Imperatriz pegou 4 gols, não tinha sofrido 4 gols. Mas tem que ligar o alerta, né? Tem que ligar o alerta aí o Rui Scarpino, lembrando que o Imperatriz, com esse resultado, Julinho, ficou na 5ª colocação da Série C com 3 pontos apenas, uma vitória e uma derrota. E o Imperatriz agora encara, Juliano, no próximo jogo, sábado, dia 11, né? Lá no Frei Fone da Abadia, 7 horas da noite, horário que eles gostam, o 13 da Paraíba, pela 3ª rodada da competição. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Motoclube estreou no sábado, fora de casa, em Boa Vista, Roraima. Enfrentou o Atlético de Roraima. E o Papão do Norte se deu muito bem. Venceu o jogo pelo placar de 2-0. Destaque para o Paquetá, que marcou um dos gols, né?
O outro atacante que teve a chutar também, o Bruno Henrique. Então, Bruno Henrique e Paquetá fizeram os gols do Motoclube de São Luís, brilharam. Paquetá é bola na rede. Marcou seu primeiro gol nessa volta com a camisa do Moto. O Bruno Henrique também deixa uma grande identidade funcional, marcando gols com a camisa do time rubro-negro. De modo que a equipe lá de Roraima se reforçou, né, mas o Moto não quis nem saber não. Meteu 2-0. Confesso para você que era esperado uma vitória, porque a gente sabe que o futebol lá de Boa Vista, Roraima, de Porto Velho, Rondônia, e um pouco menos em relação a esses dois estados, mas Rio Branco também, é praticamente semi-amador, né? É verdade. Assim, o Moto consegue um resultado importante. A gente sabe que o grupo do Moto não é tão forte tecnicamente, né? Tem que destacar isso. Não tão quanto o do Maranhão, que já a gente vai falar sobre isso. E o Moto consegue essa vitória, mas assim, a gente fala, o Moto ganhou de ninguém, mas tinha que ganhar, né? Porque se tinha que fazer o seu papel. Se não ganhasse, a gente ia reclamar, o Moto não ganhou. Então o Moto ganhou, fez os seus 3 pontos. São Raimundo do Pará também ganhou e fez 3 pontos, então os dois estão empatados ali na primeira colocação. São Raimundo conseguiu uma vitória de 4-3 em cima do Ipiranga do Amapá. O Moto fez esse 2-0, o Jurinha destacou, Vinícius Paquetá e Bruno Henrique fizeram o gol da vitória. Foi um jogo, assim, das informações que a gente recebeu, que o Moto não sofreu riscos, né? Poderia até ter ampliado o placar. O Wallace até falou sobre isso depois do jogo, Jurinha. Disse que era melhor conseguisse fazer mais gol para abrir saldo, né? Lembrando que na Série D classifica o primeiro e nem todos os segundos, né? Parece que são 14 melhores segundos que se classificam. São 14. Não todos os segundos. Então, é importante sim esse negócio de abrir saldo de gols. O Moto consegue esse 2-0, está na primeira colocação, como eu já falei, e agora, Jurinha, enfrenta, separei aqui, domingo, dia 12, dia das mães, aqui em São Luís, né? 5 horas da tarde, Moto e São Raimundo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D no Grupo A3. Aqui, né? O jogo dos líderes, que a diretoria do Moto, o presidente Natanael Júnior falou inclusive com a gente ainda há pouco, esperam a presença do torcedor do Moto, líderes, né? Confronto dos líderes, Dia das Mães. Dia das Mães. Acho que o Moto vai fazer promoção para ter Era legal fazer maior, uma né? promoção Dia das Mães. Assim, só encerrando esse assunto desse jogo aí, a gente tem que destacar a barbaridade, né? Que foi feita pelo seu juizão lá no jogo, né, rapaz? Na súmula ele colocou a vitória para o Atlético. Sabe qual é o nome da figura? Será que ele usou algum psicoativo, alguma coisa? Olha o nome da figura. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. Do Amazonas. Do Amazonas. Cometeu o absurdo de inverter a vitória. Botou que o jogo foi 2-0 para o Atlético de Roraima. Rapaz, esse cara tava doidão, viu? Não, e o pior, ele ainda colocou com a camisa em número de jogadores do time do Atlético de Roraima. Então foi um negócio assim absurdo. Acho que a diretoria do Moto vai tomar alguma providência, né, para isso ser revertido. É outro que tem que ser afastado. Claro. Se o cara faz uma súmula desse jeito aí... Exatamente. Deus. Tivemos nesse domingo a estreia do Maranhão Atlético Clube na Série D do Campeonato Brasileiro. No estádio Castelão, o Bode enfrentou o Altos do Piauí. O Maranhão Atlético Clube perdeu de virada pelo placar de 2-1. O primeiro gol da partida, Greg, foi anotado pelo Marciano. Uma bela jogada de Wesley pelo lado direito. O lançamento em profundidade na entrada da grande área. O Marciano deu um corte da direita para a esquerda e de perna canhota fuzilou para vencer o goleiro da representação do Altos. 1-0, belíssimo gol do Marciano no estádio Castelão. Mas o Maranhão perdeu desde o primeiro tempo, aos 16 minutos, né, o jogador, Robson Simplício. E isso atrapalhou muito. Atrapalhou? Nem tanto, porque o Maranhão, com um jogador a menos, acabou superando as adversidades, foi para cima, mostrou posicionamento dentro de campo, mas acabou perdendo no segundo tempo pelo placar de 2-1. O repórter Ronald II tem mais informações, acompanhou de perto o jogo e traz uma reportagem completa da estreia do MAC na Série D do Brasileiro. A expulsão do volante Robson Simplício aos 16 da primeira etapa dificultou a vida do Macão Machão da Ilha. Ainda assim, o Maranhão Atlético Clube soube administrar e, mesmo com um a menos, melhorou sua atuação em campo, criando oportunidades. Tanto que abriu o placar nessa jogada com Marciano, que balançou as redes aos 8 minutos do segundo tempo. A partir daí, o Altos cresceu para cima do Bode e empatou aos 28 com esse chute de Manuel, que pegou de primeira após receber passe de Anselmo. A virada veio com gol de cabeça de Marcinho aos 37 minutos.
Fim de jogo, Altos do Piauí 2, Maranhão 1. O goleiro Rodrigo Ramos lamentou o prejuízo dentro de casa. Teve sim esse grande problema, né, de jogarmos com um a menos, principalmente no segundo tempo, onde o volume de jogo do Altos foi muito grande. No segundo, saímos até na frente, né, num belo gol ali do Marciano, mas o Altos, perdendo por 1-0, colocou todo o time para frente, a gente não soube, né, segurar o resultado. 2 gols ali, 2 bobeiras nossas, né, deixamos os jogadores do Altos praticamente sozinhos ali na grande área e concluíram bem, né. Temos agora 2 jogos fora de casa, buscar pontuar para poder recuperar esses pontos perdidos em casa que vão fazer muita falta, sem sombra de dúvidas. Depois da virada, o Maranhão Atlético Clube precisa levantar a cabeça e focar no próximo confronto fora de casa, que vai acontecer contra a equipe do Central em Caruaru. Esse confronto acontece no dia 12 de maio. Rapaz, eu vi 2 coisas inusitadas acontecendo nesse final de semana. Foi mesmo. O Sampaio, no sábado, com 2 jogadores a menos, jogou melhor do que se estivesse com 11. E o Maranhão perdeu o Robson Simplício a 16 minutos do primeiro tempo e passou a jogar melhor. Jogou melhor com também. um jogador a menos. Foi. Explica isso aí, Greg. Ave Maria. Botando para eu explicar uma coisa complicada, né? Eu avalio, Julinho, que tem muito também de superação, né? Do próprio elenco, do time dentro de campo. Falar assim, não, vamos jogar pelo nosso companheiro que foi expulso. Vamos jogar por ele. E aí, jogadores dão um pouquinho a mais dentro de campo, né? E aí deu certo. A equipe do Maranhão se superou muito, jogou bem, mas eu acho, Julinho, que ali no final do jogo cansou, viu? E aí eu avalio que isso, principalmente pelo fato de ter um jogador a menos, né? Jogando pelo Robson Simplício que tinha sido expulso, cansou e a equipe do Altos conseguiu a vitória. A gente tem que sempre destacar, gente, que a equipe do Altos é uma excelente equipe e está tradicionalmente jogando essas competições. O técnico deles fizeram um grande investimento. Estevam Soares não é barato. Não. Treinou a Sociedade Esportiva Palmeiras, foi técnico do Ceará, do futebol cearense em muitas oportunidades. Esteve aqui também, né? Foi jogador. Exatamente. Ele esteve aqui como jogador, né? Exatamente. Sampaio. Então, o Altos é uma equipe rica lá no estado do Piauí, a gente tem que sempre destacar isso, né? Para o nosso cenário... Para a realidade, Isso, né? para o nosso cenário. Eu falo assim, para o nosso cenário aqui de Norte e Nordeste, é uma equipe que tem bem estruturada. E aí o Altos consegue essa vitória diante do Maranhão, é uma vitória que mostra que o Maranhão... Mas sabia que o Maranhão, por exemplo, no primeiro tempo, o Maranhão teve chance de vencer até por 2 gols de diferença o time piauiense. Teve alguns erros do... O Maranhão poderia ter definido no primeiro tempo o jogo. Teve alguns erros do Wesley ali, principalmente ali na condução ali da bola no meio de campo. É bom jogador o Wesley, mas o Sandor vai precisar conversar com ele, porque ele perde o time em alguns momentos. Tem hora que ele precisa carregar mais um pouco a bola, ele se livra dela. Tem hora que ele precisa passar rápido e ele não passa. O Maranhão desperdiçou 3 a 4 contra-ataques assim. Ele está tomando, aliás, algumas decisões erradas. Jogador profissional não pode tomar decisão errada. Ele tem que consertar tecnicamente é excelente jogador, sabe conduzir a bola e tal, mas na hora de escolher, agora eu vou chutar, aí ele... ao invés de chutar, ele toca. Ao invés de tocar, ele chuta. Teve um lance que ele driblou todo mundo ali, meteu a bola, pum, lá embora ali. Mas o passe que ele fez pro Marciano... Foi espetacular. E o gol do Marciano também, como ele limpou ali, cortou para dentro. Foi um gol muito bonito do Marciano, que aliás eu sempre venho destacando como um jogador muito bom aqui pro nível do Maranhão. Né? É verdade. Agora, as 2 modificações processadas pelo Estevam Soares, elas foram determinantes no segundo tempo para que a equipe pudesse reaver o mando de campo, se impor como numericamente um jogador a mais, e eles acabaram empatando com o Manuel, que foi a única chance que ele teve no jogo, bom jogador inclusive, mas estava bem marcado, e o outro lance, aí uma falha técnica de posicionamento, sistema defensivo, e aí não é porque o Maranhão tinha um jogador a menos não, houve erro técnico da marcação no meio dos 2 zagueiros do Maranhão, o Massinho acabou fazendo o gol da vitória. Erro de posicionamento. Erro de posicionamento. Pode avaliar que foi porque estava cansado, sei lá, acho que... não é fácil, a gente tem que reconhecer... É complicado, 17 minutos do primeiro tempo. Olha, não é início de temporada, mas vamos analisar que seja, porque esse grupo do Maranhão, o Maranhão contratou 11 jogadores. É um time novo. É um time novo. Que não está acostumado a jogar no Castelão. E foi um tempo e meio. Você sabia que choveu também, né? Sim. O gramado fica mais pesado ainda. Aliás, foi mais do que um tempo e meio jogando, então foi complicado. Eu acho que o Maranhão fez um excelente papel, né? Infelizmente veio a derrota, o Rodrigo Ramos até após o jogo disse que eles vão ter que recuperar esses pontos fora de casa, o que é difícil nesse grupo, lembrando que esse grupo do grupo A5, né, da Série D... ficou dos mais difíceis. É um dos mais difíceis, ficou nesse momento o Altos em primeiro, com 100% de aproveitamento, uma vitória em um jogo, 3 pontos. O Atlético do Ceará também ganhou, né, o seu confronto
e aí também tem 3 pontos. Aí temos o Maranhão e o Central que estão zerados. Lembrando, Jurinha, que no próximo domingo, no próximo domingo, no estádio Filipão, 3h30 da tarde, pela segunda rodada, teremos Altos contra o Atlético do Ceará. E no próximo domingo também, Dia das Mães, no Lacerdão, o Maranhão viaja, né, para enfrentar o Central de Caruaru, lá no Lacerdão, 4h da tarde, fora de casa. Tem que voltar com bom resultado. Tem que voltar com bom resultado e é complicado, né? O Central já perdeu, então dá para o Maranhão conseguir alguns pontos lá sim. É verdade, mas o Maranhão tem reforço também para colocar na equipe, né? O atacante Isaías que chegou. Isso, né? Isaías. Tem outros jogadores que precisam entrar no time. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Lembrando que esse encontro nós temos sempre às segundas-feiras, 8 da noite, e às terças-feiras, 7h30 e 2h30 da tarde. É verdade, os canais de interação para que o público possa participar, sugerindo pautas, Greg. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através do nosso canal de interação. O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. Lembrando que o nosso programa vai estar completo, na íntegra, você vai poder compartilhar, curtir, comentar no nosso Facebook, no Facebook da TV Assembleia a partir desta terça-feira. Ô Greg, grande abraço, prazer sempre estar com você. Prazer é o mesmo. No Esporte Debate. Gente, obrigado pelo carinho da honrosa e indispensável audiência. E a gente se vê pela ilha, hein? Até lá. Tchau, galera. Tchau, até a próxima. Valeu.